Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje nossa aula de Direito Penal Militar é sobre o crime de abandono de posto e de outros serviços, lá do artigo 195 ao 203 do Código Penal Militar, tá bom? Vamos lá então, o primeiro crime é este aqui, abandono de posto. Abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Que crime é esse? Primeiro nós temos que entender, vamos por parte, né? Abandonar significa largar, sair, né? Abandonar, desvencilhar, ir embora, né? Largar de lado, abandonar. Sem ordem superior, ou seja, né? Posto, o que é? Porque olha só, abandonar posto, abandonar lugar de serviço ou abandonar serviço que lhe cumpria. Muito bem, então nós temos 3 situações que caracterizam o abandono de posto, tá certo? O posto, que é um local fixo de trabalho, por exemplo, o sentinela. Aquele sujeito que fica na guarita, é um posto, é um local fixo, né? Ou ainda que não seja local fixo, mas é um local que ele tem trânsito certo. Por exemplo, provavelmente, quem é militar sabe disso, quem passou por exército sabe disso, ou até mesmo, né? Qualquer um já viu, né? Eu não sei se na sua cidade aí, ó, tem vila militar. E aí fica um cara lá, de serviço. Ele vai na rua, vai lá no início da rua, volta, tal. Ali é o posto de trabalho dele. Tá bom? Então imagina que eu, Marciano, estou de serviço lá na Vila Militar. Eu vou tirar o serviço lá. Das 8 às 10. Das 8 da manhã às 10 da manhã. Tá bom? 9 horas, sabe o que é? Eu vou embora. Tá certo? Eu vou sair daqui. Ainda que eu vá para o quartel. Mas o meu posto de trabalho era ali na frente da vila. Isto é o abandono de posto. Certo? Podia até trocar posto aqui por lugar. Abandonar sem ordem superior o lugar onde está tirando o serviço. O Código Penal Militar, ele preocupou com isso. Imagina se não tivesse esse crime. O sentinela que cuida do quartel, por exemplo, né? Ele simplesmente não teria nenhuma reprimenda penal, tá certo? E o Código Penal serve exatamente para o cara ficar com medo. Poxa, se eu abandonar o posto aqui, além de uma cacetada na área administrativa, ainda vou responder por crime militar, tá certo? Então, posto é o local de trabalho, um posto fixo. Abandonar posto fixo ou uma área determinada, tá? Ou lugar de serviço. Aqui não tem posto físico, né? Fixo, desculpa. Não tem um local certo. É mais abrangente. Tá certo? O local de serviço, o lugar de serviço, diferencia de posto, porque o posto está ali, um local fixo ou pré-determinado. Desta ponta a isto aqui. Ali é um posto de trabalho. Ou lugar de serviço. É uma área mais abrangente do que o posto. Por exemplo, o sujeito está de serviço, ele está de serviço no batalhão. É o local de trabalho dele. Como assim? Ó? Claro, senhores. O sargento de dia, por exemplo, ele fica de serviço na companhia. Ali, aquela área da companhia, é o local de trabalho dele. Tá certo? Tá? Sem ordem superior, ele simplesmente vai para casa. E não interessa quanto tempo. Se foi, ficou 5, 10 minutos, não interessa. Tá? 1 minuto. Abandonou. Tá? Ainda que por curto período, desde que não tenha ordem. Você não pediu para o tenente, você não pediu para o capitão, para o superior, para o oficial de dia ou oficial de área. Você, sargento, você, cabo, ou você, subtenente, aspirante, não sei, ou tenente, que está ali no local de trabalho, se ausenta sem pedir permissão para o superior. Pratica esse crime de abandono de posto. Então, ó, primeira conduta, abandonar posto. Segunda conduta, abandonar lugar de serviço. Você está de serviço lá na companhia.
Você está de serviço lá na praça. Você está de serviço lá na praça. Tá? Esse é o local de serviço. Tá? Para onde foi designado. Ou abandonar o serviço. Abandonar o serviço. É possível, senhores, é possível que o sujeito, ele recebe uma atribuição. Tá? Ele recebe uma atribuição para cumprir. Por exemplo, você é tenente, recebeu uma atribuição para localizar o desertor. Tá certo? Para localizar o desertor. E você recebeu essa ordem, que para você realizar isso, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Tá bom? Não significa que você vai encontrar o desertor. Mas nesse período você tem que ficar procurando ele na área onde ele foi determinado. Você, larga a mão desse serviço. Então, tudo bem que você não tinha um posto fixo, não tinha um local fixo. Você sabe onde está o desertor? Não. Você vai no bairro X, no bairro Y, vai na chácara, tal. Você não tem um local fixo de trabalho, porque senão seria abandono de posto. Você não tem uma área determinada, senão seria abandono de lugar de serviço. Mas você recebeu aí uma atribuição para localizar, ou tentar localizar, num período das 8 da manhã às 5 da tarde, o desertor. Meio-dia você abandonou esse serviço. Isso aqui não vai dar nada, eu sei que não vou encontrar mesmo. Então houve abandono de serviço antes de terminá-lo. Abandonar o posto de trabalho. É o exemplo, é o sentinela. Ou você, imagina você, Marciano, eu fui escalado para trabalhar na Expoagro. Lá é o seu lugar de serviço, porque foi designado para trabalhar na Expoagro. Você, saiu fora dali do local. Simplesmente, ou voltou para o quartel, ou foi para casa, abandonou o lugar de serviço. Mas a minha área não era fixo. Sim, mas o lugar de serviço era na Expoagro. Você podia passear ali, andar em toda a Expoagro, mas não sair dali sem ordem do superior. Abandonar o posto, local fixo ou pré-determinado com espaço mais curto do que o lugar de serviço. Abandonar o lugar de serviço, melhor exemplo é você pensar nisso. Fui escalado para trabalhar lá na Expoagro. E eu simplesmente, era para ficar até 6 da manhã, só fiquei até a meia-noite e vazei. Então, ou seja, antes de terminar. Ou então, recebeu uma atribuição e não termina o serviço. Engraçado, isso aqui, abandonar serviço, pode ser que você não abandone o posto, não abandone o local. Sim, porque você, sargento de dia, recebeu uma atribuição do comandante de companhia, por exemplo, porque ele quer que você conta todas as munições. Isso é o seu serviço, está ali. Você abandonou isso, mas você não saiu do posto, não saiu do local, mas praticou esse crime porque abandonou o serviço que ele cumpria, tá certo? Antes de terminá-lo. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano, tá bom? Descumprimento de missão, crime quase igual. Deixar o militar desempenhar a missão que lhe foi confiada. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Missão é uma atribuição, é um encargo, né, que o superior lhe encarrega para você cumprir, tá bom? Você recebe uma missão, não interessa se você está num posto ou não, aqui é outro crime. Você recebeu uma missão, tá? Simplesmente você não cumpriu a missão. Aqui é deixar, é uma conduta omissiva. Aqui é uma conduta ativa, porque abandonar, sair do local de trabalho, sair da área de serviço, tá certo? Não executar o serviço, né? Ou abandonar o serviço. Em vez de terminar o seu trabalho, você foi antes de terminar para casa. Está aqui, tá certo? Agora, no descumprimento de missão, é uma conduta omissiva. Você deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Esta missão aqui é uma atribuição específica. O que é uma atribuição específica? Olha só. Sujeito que falta o serviço. Ele praticou este crime, professor? Não.
Por quê? Faltar o serviço não é uma missão determinada, a escala de serviço, não. Você pode até praticar qualquer um outro crime ou ficar só na falta disciplinar. Agora, você está lá de serviço, o oficial de dia lhe pagou uma missão. Você está de serviço e o oficial de dia lhe pagou uma missão. Você não cumpre essa missão, você não executa, aí praticou isso, tá certo? Deixar o militar de desempenhar a missão. E interessante, aqui não interessa se está de serviço ou não. Você não está falando de abandono de posto, de local ou abandono de serviço. Aqui é abandono de missão, ou seja, descumprimento de missão, estando ou não de serviço. Basta que seja militar. Agora aqui já exige, abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado. Ou o serviço que ele cumpria antes de terminá-lo. Tá certo? O relapso. Aqui o militar recebe uma atribuição, pode até estar fora de serviço. Por exemplo, imagina o seguinte, o sujeito o sargentiante deu a missão para o auxiliar dele, falou, faça uma escala extra aí, de um pessoal para dar um apoio num evento aí no futebol. Faça essa escala extra. E ele não cumpre, ele não faz a escala. Ele descumpriu uma missão. Porque deu uma função determinada para ele, deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi atribuída. Quando fala a missão que lhe foi confiada, então tem que ser algo certo. Tá certo? Ele não está ali guarnecendo aquela área, não, cuidando, porque senão seria abandono de posto. Ele recebeu uma atribuição certa e não cumpriu, abandono de descumprimento de missão. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e é subsidiário, porque ele fala se o fato não constitui crime mais grave, tá certo? Não deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Missão é uma atribuição que é paga, que é atribuída à pessoa, mas certo, definido, não é algo aberto. Vai tirar serviço lá em tal lugar. Não vou, não foi deu descumprimento de missão? Não, tá certo? Se você faltou à escala, porque agora, se você recebe uma missão específica, por exemplo, elabore a escala de serviço, você está aqui hoje trabalhando, faz aí o auxiliar do sargentiante, faz aí uma escala de serviço, uma escala extra aí para incluir uns policiais aí de reforço. O sujeito deixa de fazer a escala extra, a missão específica dele, fazer a escala extra, não fez descumprimento de missão, tá bom? Se é oficial o agente, a pena é aumentada de 1/3, claro, porque se for oficial, ou seja, tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, general, no caso do pessoal das Forças Armadas, aí o Código Penal Militar trata com maior severidade, porque, claro, imagina um oficial que recebe uma missão e não cumpre, o impacto negativo é maior, tá? Se o agente exercia a função de comando, a pena é aumentada de metade, claro. Ou, se for oficial, mas não comandante, é 1/3. Se o agente recebe, ele tem uma função de comando, e aí não interessa se é oficial. Porque às vezes você, sargento, tem uma função de comando. Você comanda um núcleo de polícia lá de uma cidade interior. Você deixa de cumprir uma missão que lhe foi determinada. Por exemplo, o comandante do batalhão deu uma missão para você que fosse até uma determinada área, e fizesse um levantamento das famílias que ali estavam. Porque ali ia ter um despejo, e ali ia ter uma reintegração de posse, vamos dizer o seguinte, você não foi fazer esse levantamento, recebeu uma missão determinada, é comandante do núcleo policial militar, ainda que não seja oficial, ele fala, se o agente exercia a função de comando, a pena é aumentada de metade. Se ele é oficial, mas não tem função de comando, descumpriu missão, a pena é de 1/3, ou seja, além dos 6 meses a 2 anos, acresce-se 1/3, tá bom?
Se a abstenção é culposa, detenção de 3 meses a 1 ano. Deixou de cumprir uma missão por ser relapso, não observar o dever de cuidado. Por exemplo, achou que tinha cumprido, não cumpriu, tá certo? Mas bastava fazer ali ter um pouquinho mais de cuidado e a ver que não tinha findado a missão. Nesse caso, se ele não teve o dolo de descumprir, porque às vezes você fala assim, Marciano, pega a sua equipe e vai lá na fazenda tal fazer um levantamento. Não vou. Tá certo? É uma missão. Me pagou essa missão. Recebi essa missão que me confiou. Eu não fui. Pratiquei este crime. Tá certo? Agora, eu não fui dolosamente, porque eu não quis ir. Tá? Agora, eu não fui, mas porque talvez a viatura estava meio estragada, não justifiquei, daria para eu trocar essa viatura por outra, ou seja, fui relapso. Aí, fui culposo, a conduta culposa, a pena é menor, detenção de 3 meses a 1 ano. Retenção indevida. Deixar o oficial de restituir por ocasião de passagem de função ou quando lhe é exigido. Objeto, plano, carta, cifra, código ou documento que lhe haja sido confiado. Pena, suspensão do exercício do oposto de 3 meses, se o fato não constitui crime mais grave. O que é isso? Os senhores vão ouvir muito falar, quem é militar sabe disso, passagem de comando. Ora, se você é comandante de um pelotão e vai sair dali para outro, ou vai sair da unidade, ou chegou um outro oficial para assumir, você vai passar aquele encargo para outro. Vai passar aquele encargo? Não, vai passar aquele pelotão para outro. Tem uma relação do que você está passando ali. Entendeu? Isso é passagem, inventário do material. Muito bem. Se o oficial, não está deixar o militar, deixar o oficial de tenente para cima. Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração, em ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir às nossas videoaulas, ou essas videoaulas da internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.